E olha só, vamos agora tentar entender, né, qual é a vocação certa de cada um. Porque no mundo em que vivemos, com tantas transformações, algumas profissões quase nem existem mais. E por outro lado, outras estão surgindo a qualquer momento, a todo instante, e isso nos deixa meio assim na dúvida, né? Será que devemos abraçar essas novidades ou realmente ir atrás do nosso sonho? Bom, nós vamos procurar entender um pouquinho mais essa história da vocação, porque eu vou conversar com a psicóloga Ana Lúcia Pereira, que vai nos trazer algumas dicas. Tudo bem com você? Tudo bem, Marisa? Prazer ter você aqui, viu, Ana Lúcia? Prazer é todo meu. Bom, como é que a gente descobre qual é a nossa vocação? Bom, eu gostaria antes de comentar um pouquinho sobre a origem da palavra vocação, porque ela traz alguns enganos. Uma das origens da palavra é predestinação. Então, quando a gente fala em vocação, muita gente se questiona, será que eu já nasci predestinado a uma escolha, a ser advogado, a ser psicólogo, a ser médico? E ignora um outro sentido da palavra vocação, que é escolha. Porque quando a gente fala em predestinação, e isso pode caber talvez no sentido religioso, mas não na escolha da profissão, isso gera muitas confusões. Aí o adolescente, ou a pessoa que vai escolher a profissão, tira dele mesmo a responsabilidade por essa escolha. Então, na verdade, o desafio da escolha da profissão é um desafio de autoconhecimento mesmo. O que eu gosto, o que me atrai, o que eu faço bem, e a partir daí ele vai identificar profissões e áreas em que aquelas habilidades que ele tem, aquilo que dá prazer para ele, pode ser utilizado. Tá certo. Agora, esses testes vocacionais, eles realmente funcionam? Porque alguns adolescentes fazem e falam, poxa, o resultado que deu ali não tem nada a ver comigo, eu nem gosto dessa área. Por que será que isso acabou sendo acusado ali no resultado do teste? Quer dizer, vale a pena fazer esses testes vocacionais ou não? Marisa, eu não acredito no teste vocacional isoladamente. Eu acredito em um processo de orientação vocacional. A orientação vocacional é feita em alguns encontros, onde se busca esse autoconhecimento, investigar as aptidões da pessoa, os interesses dela, e depois, a partir desses resultados, ele vai ter uma lista de possibilidades para pesquisar melhor, para investigar, para conversar com profissionais bem-sucedidos naquelas áreas. Então, o teste, ele poderia talvez até fazer parte desse processo, mas o teste isoladamente, eu pessoalmente acredito que não seja suficiente. Não seja suficiente, seja um método até um pouco ultrapassado. Até porque tira a responsabilidade da escolha. Foi o teste quem me disse. Que acusou, né? E não pode, ele tem que buscar essa resposta nele, não em um instrumento externo. Então, enquanto um dos vários elementos dentro de um processo, ele pode até colaborar, mas a pessoa fazer um teste, um dia depois pega o resultado que indica isso ou aquilo, isso leva a muitos erros. Bom, o jovem normalmente tem que fazer essa escolha em torno dos 17, 18 anos. Você acha que ele já tem essa maturidade suficiente para essa escolha? Eu acredito que não. A maioria não tem essa maturidade. Tem muitos modismos, é muito comum ele escolher a carreira da moda, porque viu em algum lugar, porque o colega comentou, e depois tem uma evasão grande, inclusive nas universidades. Ele começa a fazer o curso e não se identifica. E ainda esses que têm a coragem de falar, não é isso, vou procurar outra coisa, são os mais felizes. Muitos terminam o curso superior e acabam tendo aí um diploma de uma área que eles não vão atuar ou vão até atuar, mas serão infelizes. Agora, os pais não têm muita paciência para compreender essa desistência do filho. Puxa, ele começa uma, para, começa outra, para. Qual a melhor maneira de lidar com uma situação dessa? A orientação vocacional pode ajudar muito. Os pais podem colaborar diminuindo essa pressão, dando liberdade para que ele pesquise. Tem que quebrar aquela visão romanceada das profissões. Então, eu vou fazer direito, mas o que eu conheço dessa profissão? Só o que eu vejo nos filmes? Porque às vezes pode ser influenciado, num caso bem sucedido, né? Exato, é uma visão muito romanceada. O que eu sugiro para as pessoas que procuram orientação, converse com um profissional da área, um profissional bem sucedido. E tem profissionais bem sucedidos em todas as áreas. Então, muitos desistem até daquela carreira
que ele tem vontade, que ele gosta. Poxa, eu só conheço pessoas nessa área que não ganham dinheiro. E essas que não ganham, se o dinheiro for importante para ele, né? E lógico que essas que não foram bem-sucedidas, primeiro que elas não vão ter o melhor caminho para indicar. E depois vão passar uma visão mais frustrada da carreira. Tem que conversar com pessoas bem-sucedidas e tem pessoas bem-sucedidas em todas as áreas. Agora, o que eu vejo como um caminho também para o sucesso é fazer o que você gosta. Por isso ser tão importante a escolha. Tá certo. Agora me diz uma coisa, cada um de nós tem apenas uma vocação? Não, nós temos várias habilidades, várias competências, vários gostos, então nós temos várias vocações e por isso ser tão difícil a escolha. Eu posso gostar de muitas coisas. E como a gente faz para optar, para saber então qual que eu tenho que priorizar, já que gostamos de tantas coisas? Bom, primeiro eu tenho que pensar na vida como um todo. Eu posso ter uma carreira, alguma coisa com a qual eu trabalho e eu posso ter um hobby, eu posso ter atividades paralelas, eu posso gostar, por exemplo, de pintura, mas saber que não vai ser essa a minha carreira. E dar vazão a esse meu lado artístico em um hobby, em uma atividade informal. Tem também a carreira para cada momento da vida. Então, eu já recebi no meu consultório pessoas que no processo de aposentadoria, em que elas estavam deixando aquela carreira que elas tiveram durante toda a vida, estavam fazendo uma nova escolha. E isso é muito bonito, recomeçando e não terminando. Eu tive contato com um químico, né, que durante praticamente toda a vida de trabalho dele, ele esteve em laboratório e que ia se dedicar à cozinha. Olha a cozinha só. tem muito de química também. É verdade, né? Saber misturar ali os elementos. Então é até interessante termos habilidades tão diferenciadas, porque a nossa vida não se limita ao ambiente de trabalho. Então, se eu tenho um trabalho extremamente técnico, mas tenho também o meu lado artístico, onde eu vou dar vazão nisso? Talvez na minha hora de lazer. Então, dá para conciliar sempre as várias vocações que se tem. Exatamente. Tem que saber usar direitinho. E isso que o processo de orientação vocacional também ajuda, porque eu tenho muitos interesses, mas não necessariamente todos eles vão se converter na carreira que eu vou escolher. Mas não significa que eu vá abrir mão de outras coisas que eu também gosto e que deem prazer e que enriqueçam a minha vida, né? É verdade.